Você confia nos sons da noite? No coachar dos sapos? No uivo distante do vento? No silêncio tranquilizador? E se eu te dissesse que, em um vilarejo esquecido, esses sons foram substituídos por algo pior? Uma melodia inaudível que dilacera a mente e revela horrores impensáveis? No Sussurros da Meia-Noite, vamos mergulhar no primeiro capítulo de um pesadelo auditivo que vai te fazer desejar a cacofonia do dia. Antes de ouvir essa melodia, me diga, qual o som que mais te arrepia à noite? Aquele que te faz prender a respiração. Compartilhe nos comentários. Boa noite, almas sensíveis aos sons do terror. Sejam bem-vindos aos Sussurros da Meia-Noite, seu refúgio para aquilo que as palavras não podem descrever, mas a sua audição insistirá em captar. Hoje, vamos iniciar uma nova saga de horror. Uma narrativa que se desenrola em um lugar onde a própria paisagem sonora se torna a arma de um mal indizível. E esqueça os ruídos tranquilizadores. Em Vale das Sombras, o silêncio é a mais alta das torturas. E uma melodia sutil, que você mal pode ouvir, é o prelúdio para o caos. Prepare-se para dar os primeiros passos em um mundo onde o que não é ouvido é mais aterrorizante do que qualquer grito. Vale das Sombras era, à primeira vista, um vilarejo pitoresco, aninhado entre colinas verdejantes e cortado por um rio murmurante. Os moradores viviam da terra e as noites eram embaladas pela sinfonia natural de grilos, corujas e o sussurro do vento entre as árvores. Era um lugar de paz, onde o som da vida era uma constante. Mas, lenta e insidiosamente, algo começou a mudar. Primeiro, foi quase imperceptível. O coachar dos sapos pareceu menos intenso, o canto dos pássaros noturnos mais distante, até o crepitar da leireira soava abafado. Não era surdez, era ausência. O silêncio estava se tornando profundo, quase predatório. As crianças foram as primeiras a notar, reclamando que não conseguiam ouvir os contos de ninar dos pais. Os adultos mais tarde sentiram a estranheza. Jantares em que a ausência de sons ambientes era tão notável quanto um grito. Noites de insônia onde o único som era o próprio batimento cardíaco, que parecia ensurdecedor. Foi então que a melodia começou. Uma nota única, grave, quase subharmônica, que parecia vibrar não no ar, mas dentro dos próprios ossos. Era tão baixa que se podia duvidar se realmente a havia ouvido, mas ela estava lá, insistente, e trazia consigo uma crescente sensação de pavor. Elias, o jovem médico da cidade, começou a notar padrões. A melodia surgia sempre em picos de ansiedade coletiva, nas noites mais escuras, e prometia revelar algo terrivelmente errado com a própria tessitura da realidade. Você está prestes a descobrir como o silêncio e essa melodia começam a corroer a mente dos moradores, prometendo uma descida lenta e inexorável à loucura. A estranha melodia do vazio em Vale das Sombras não era apenas um fenômeno, era uma presença, algo que estava lentamente reclamando o vilarejo. Iremos mergulhar em como essa anomalia sonora afetou a percepção dos habitantes, os levou à paranoia e começou a manifestar visões aterrorizantes. Prometemos explorar as origens dessa melodia e o que ela realmente significa para aqueles que a ouvem. A melodia, antes uma anomalia sutil, tornou-se o novo ar de Vale das Sombras. Não era mais apenas uma nota baixa e quase inaudível. Agora, ela se infiltrava nas mentes dos moradores como um sussurro constante, um zumbido persistente que ruía a paz interior. As noites eram um tormento. Ninguém mais dormia profundamente. O sono era inquieto, repleto de pesadelos vívidos, onde a melodia se transformava em um coro dissonante de vozes distorcidas, prometendo segredos terríveis e revelações que a mente humana não deveria suportar. A paranoia se espalhou como uma praga. Vizinhos desconfiavam de vizinhos, famílias se isolavam.
Pequenas discussões explodiam em acessos de fúria irracional, alimentados pelo cansaço e pela interferência constante do som invisível. Elias, o médico, viu seu consultório encher-se de pacientes com sintomas antes impensáveis. Vertigens severas, alucinações visuais e auditivas e a crença inabalável de que estavam sendo observados por algo que o som trazia consigo. Alguns juravam ver sombras se movendo nos cantos dos olhos. Outros ouviam seus próprios nomes chamados por vozes que não existiam. A melodia parecia se adaptar, tornando-se pessoal para cada vítima, explorando suas fraquezas mais íntimas. Elias, apesar de sua formação científica, não conseguia encontrar uma explicação lógica. Exames em seus pacientes não revelavam nada além de exaustão e estresse extremo. Mas ele sabia que era mais do que isso. Ele começou a notar que a melodia parecia intensificar-se em áreas específicas do vilarejo, particularmente perto do antigo moinho abandonado na borda da floresta, e também quando as emoções dos moradores atingiam picos. Era como se o som se alimentasse da tensão e do medo. A sensação de que a própria sanidade do vilarejo estava se desintegrando era quase palpável, e Elias prometia desvendar o que realmente estava por trás dessa orquestra do pavor antes que fosse tarde demais para todos eles. A próxima descoberta dele será ainda mais perturbadora. A melodia não era mais um sussurro. Era um grito silencioso que ressoava dentro da cabeça de cada morador de Vale das Sombras. Elias, consumido pela insônia e pela urgência, havia se enfiado no antigo moinho. O ar ali era denso, carregado com a mesma nota grave que atormentava o vilarejo, mas 1000 vezes mais potente. As engrenagens enferrujadas do moinho pareciam vibrar em sincronia com o som, e nas paredes, antigas inscrições, há muito esquecidas, começaram a se iluminar com um brilho fraco e doentio. Não eram apenas rabiscos, mas um tipo de partitura distorcida, notações para uma canção profana. Lá fora, a situação era caótica. A melodia havia transformado a paranoia em histeria coletiva. Gritos ecoavam das casas, mas eram abafados pela nota constante que parecia abafar tudo o mais. Os moradores, antes pessoas pacatas, agora se moviam como sonâmbulos perturbados, seus olhos vazios ou preenchidos por um terror primordial. Elias testemunhou um deles, o velho fazendeiro Thomas, sentado em sua varanda, murmurando frases sem sentido para um ponto vazio no ar, enquanto seus dedos desenhavam no nada a mesma nota que Elias via nas paredes do moinho. A melodia não apenas perturbava, ela transmitia, moldava a mente, inserindo imagens e comandos terríveis. No coração do moinho, Elias encontrou a fonte. Não um dispositivo, mas uma rachadura profunda na rocha, de onde a melodia parecia emanar. Não era uma fenda geológica, mas algo que parecia uma ferida aberta na própria realidade, e dela escorria não água, mas uma névoa escura e pulsante, a verdadeira essência da melodia. A compreensão atingiu Elias com a força de um soco. O som não era o problema, mas a voz de algo que estava lentamente se manifestando através daquela fenda. Algo que se comunicava através da anulação do som e da inserção de sua própria e terrível canção. A entidade, ou o que quer que fosse, estava usando o silêncio para preparar sua chegada, transformando a mente dos moradores em receptores vivos. Você está prestes a descobrir a verdadeira forma do horror e o que essa melodia significa para o destino de Vale das Sombras. A rachadura no moinho pulsava com uma escuridão viva. A melodia deixou de ser um som para se tornar uma presença física, uma vibração que rasgava o ar e a carne. Um grito primal de algo antigo despertando. Elias sentiu sua mente se fragmentar. As notas agora eram vozes que se tornavam uma só, prometendo uma harmonia de silêncio e desespero. Lá fora, Vale das Sombras não existia mais como o conheciam. Os moradores se moviam em uníssono, atraídos pela mesma frequência, seus corpos retorcidos, mas suas expressões, paradoxalmente, em paz, como se finalmente tivessem encontrado sua verdadeira canção.
O próprio ar do vilarejo se tornou a névoa escura que emergia da fenda, e a última coisa que Elias ouviu foi a melodia, não mais em seus ossos, mas em sua alma, antes que o silêncio se tornasse absoluto.